vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as leituras do mês de setembro. Eu li 5 livros no mês de setembro e vou falar um pouquinho sobre eles pra vocês. Então esse vídeo vai ser inteiramente sussurrado, sussurros. Espero que vocês gostem e que vocês relaxem e consigam dormir. E quem sabe eu convenço vocês a ler alguns livros novos também, ou não, porque tem uns que eu não gostei. Então, bora lá. O primeiro livro que eu li no mês de setembro foi a continuação do Trono de Vidro. Chama Crown of Midnight. Eu acho que ele foi traduzido para Coroa da Meia-Noite, se não me engano, da Sarah J. Maas. Tem 420 páginas. Eu comecei no dia 25 de agosto e terminei no dia 2 de setembro. E eu dei 4 estrelas e meia. Eu gostei dele tanto quanto eu gostei de Trono de Vidro. Algumas pessoas sempre falam, tem que passar pelos 3 primeiros, Trono de Vidro não é tão bom e tal. Eu gostei bastante de Trono de Vidro porque, vocês sabem, eu gosto muito de livros que tenham trials, que tenham provas, né? E como a Celina, né, em Trono de Vidro, passa por esse teste aí pra se tornar a assassina do rei. Eu achei o Trono de Vidro muito interessante e gostei da Coroa da Meia-Noite na mesma intensidade do primeiro livro, né? Então a gente aí continua a história da Celina. Eu vou dizer pra vocês, eu não posso mencionar, mas eu já sabia o maior spoiler de todos aí, que chega lá no final desse livro da Coroa da Meia-Noite. Eu já sabia qual que era, porque a gente vê fanfic, a gente vê os nomes aí o tempo todo e tal. Então, não me surpreendeu. Eu acho que pra quem não sabe é mais surpreendente, né, o final. Mas eu gostei bastante. Eu anotei aqui, ele começou bem devagar. No início eu demorei a entrar na história ali, ela começa, né, como a assassina do rei. E aí a gente vai, a partir dessa história ali dela, entrar nesse mundo aí. E eu achei a história bem lenta, assim. Eu particularmente no início tava meio entediada, mas depois começa realmente a pegar e o livro fica muito bom. O meu personagem favorito ainda é o Gale, e eu não entendo como que ele não é Endgame, que é outro spoiler que eu sei que ele não é o Endgame dela. E eu não entendo como, porque pra mim ele é perfeito. Eu amo ele, mesmo quando ele erra, ele tá certo pra mim, porque ele tá numa posição difícil, onde ele tem que tomar algumas decisões complicadas, e ele tomou pra mim todas as decisões certas. Então eu acho que mesmo quando ele erra, ele é top. E eu tô curiosa pra ver onde a história dele vai levar, porque, que nem eu postei lá nas minhas redes sociais, eu não entendo porque todo mundo, quando menciona assim os seus boyfriends, né, os namorados dos livros favoritos, ninguém nunca menciona o Gale. E eu não entendo por que não. Eu gosto mais dele do que eu gosto do Dorian, e todo mundo sempre menciona o Dorian. E assim, eu ainda não sei onde que a história vai levar. Obviamente eu tenho que continuar lendo, mas pra mim, eu gosto muito do Gale. Então vamos ver pra onde que a história vai. É difícil eu falar pra vocês de continuações sem dar spoiler da série, né? Então eu vou falar isso aqui, ó. Tem uma personagem nesse livro que ela também tá no primeiro livro, que é a princesa lá, Nehemia. Eu não gosto dela, não dou bola pra ela. E aí tem todo um negócio aí que vai acontecer, que tá ali pra levar emoção. E é o que impulsiona a Selena, né, a protagonista, a fazer mais coisas e tal. Esse acontecimento pra mim não trouxe emoção nenhuma, porque eu não gosto dela, da Nehemia. Eu acho que ela não é uma boa amiga. Eu acho que não deveria ter feito todas as coisas que ela fez sem falar nada. E eu realmente não dou bola pra ela. E esses dias eu vi alguém comentando aí num dos fóruns que eles também não gostam dela. E eu falei, que bom que não é só eu, porque pra mim pareceu que o livro queria muito que tu se importasse muito com o que acontece com ela, e que isso realmente te trouxesse a mesma emoção que trouxe pra Celina, pra personagem principal. E é o que vai impulsionar ela. Pra mim não fez diferença nenhuma, não sei. Quem já leu os livros, deixa aí nos comentários
comentários se vocês gostam da Nehemia ou não, e se esse acontecimento impulsionou vocês do mesmo jeito que impulsiona a Celina. Então, o livro termina nesse super spoiler aí que eu já sabia, e bem interessante, e tu quer continuar a história, quer saber o que vai acontecer, mas aí vem o Assassin's Blade, a lâmina da assassina. Acho que foi traduzido para Lâmina da Assassina, que foi o segundo livro que eu li no mês de setembro. E a Lâmina da Assassina, na verdade, ela é uma prequel, né? A história dela acontece antes dos acontecimentos de Trono de Vidro, e é pra gente ver como que a Celina acabou lá naquela prisão em Endovia, que ela é tirada da prisão pelo Dorian no Trono de Vidro. Então, tem muita gente que discorda da ordem que os livros devem ser lidos. Fala pra te começar por a Lâmina da Assassina, depois ler Trono de Vidro e depois. Então não tem uma ordem certa pra te ler a Lâmina da Assassina, porque, como eu falei, ela é uma história antes dos acontecimentos. Então ela não vai impulsionar a história da série pra frente. Ela só vai contar o que aconteceu antes e introduzir alguns personagens que eu sei que vão ser importantes depois. Mas se vocês querem saber a minha opinião, não comecem a série pela Lâmina Assassina, porque se eu tivesse começado eu teria desistido da série, sinceramente. Pra mim é não. Mas também é difícil ler como terceiro livro, porque tu já sabe o que vai acontecer com o personagem principal, o Sam. Então, pra mim não tinha nada assim, pra mim não causou nenhuma emoção, não me trouxe absolutamente nada. Eu estava entediada o livro inteiro, tá? O livro inteiro. Eu achei o livro desnecessário. Não, pra mim, não adiciona nada pra série. Muita gente fala, é porque tu consegue entender as motivações da Celina e tal. Talvez nos outros livros eu vou entender mais coisa quando outros personagens aparecerem mais, que eles estão na Lâmina da Assassina. Talvez eu entenda melhor o objetivo desse livro. Talvez eu volte aqui e fale pra vocês, não, realmente agora que eu terminei a série, a Lâmina da Assassina é maravilhoso e eu vou mudar o meu ranking. Mas nesse momento agora, como terceiro livro, eu não gostei, me tirou da história, me tirou da continuação. A Coroa da Meia-Noite termina lá em cima, tu quer continuar pra ler a história, vai ler a Lâmina da Assassina, tu sai daquela parte lá, e agora eu não consigo voltar. Tanto é que eu não li mais a série esse mês. Eu quero obviamente terminar a série ainda, mas depois da Lâmina da Assassina eu tive que dar um tempo, porque eu não gostei da história. São 451 páginas. Eu comecei no dia 2 de setembro. Pra vocês verem, eu terminei a Coroa da Meia-Noite dia 2 de setembro e já comecei esse, porque terminou muito bom. Eu falei, não, vamos continuar a série aqui. Vou ler esse aqui rapidinho, porque é só uma prequel, e depois eu já começo o próximo. Não gostei. Terminei no dia 10 de setembro e eu dei 3 estrelas só. E a Lâmina Assassina, é um compilado de 5 histórias diferentes, 5 novelas, né? Novela que a gente chama, são histórias curtinhas, que juntas aí mostram mais ou menos o último ano da Celina, antes dela ir pra prisão em Endovia, e como que ela virou nessa assassina de aluguel e tal. Introduz alguns personagens diferentes. Eu gostei. A minha novela preferida foi a que ela vai aprender com os assassinos do deserto, e eu gostei muito da personagem que é introduzida lá. E eu gostei muito também da Irene, que eu sei que vai ser uma personagem importante no futuro, todo mundo fala dela. E eu gostei muito da historinha com ela. Eu gostei da personalidade dela. Achei que não é como a personalidade de várias outras mulheres protagonistas em livros de fantasia. Achei a personalidade dela bem tranquila, bem de boa. Então gostei bastante da história dela. Mas no geral eu não gostei do livro. Eu tava bem entediada. Pra mim, não acredito na história de amor aí que o livro quer contar. Pra mim o Sam não. Foi tudo muito rápido, tudo muito de última hora, muito insta-love, sabe? Pra mim, tem gente que, ai meu Deus, o Sam, eu chorei, nossa, o final desse livro é tão triste. Pra mim também não fez nada. Então, vocês podem perceber que algumas emoções aí que a série do Trono de Vidro tá querendo trazer no leitor, a autora que está trazendo no leitor, não tá funcionando pra mim.
bastante da Selena, gosto bastante da personagem dela. Eu sempre gostei. A maioria das pessoas que gostam muito da Lamentada Assassina fala, ai, porque tu consegue entender as motivações da Selena mais, aí tu consegue gostar mais dela. Eu sempre gostei dela, não preciso entender assim muito as motivações dela no passado, porque pra mim eu gosto, eu acho que ela é uma personagem legal, que não é assim aquela, ai, que eu só quero usar calça, não quero usar vestido, porque eu sou uma guerreira, porque eu sou uma assassina, porque eu não sei o que. Eu também acho que essa série falha um pouco, e aí é uma crítica a Sarah J. Maas, a autora. Eu acho que a série falha um pouco naquela teoria de livros, que quando tu escreve um livro tu precisa mostrar e não só contar. Eu acho que fica falando o tempo todo que a Selena é essa assassina horrível, blá blá blá, ela é a melhor de todas, ela pode matar todo mundo, blá blá blá, mas ela tá sempre em situações que ela quase morre, que não tem como ela sair, de alguma forma ela sai e não mostra, sabe? A autora não mostra que ela é essa assassina maravilhosa, tirando uma ou duas cenas assim. Então eu acho que a Sarah peca aí um pouco nesse sentido. Então eu particularmente não gostei da Lâmina Assassina. Me contem nos comentários, eu sei que tem muita gente que gosta. Me contem nos comentários em qual ordem da série vocês leem esse livro. Mas eu puder recomendar, não começa por ele, porque tu, assim, tu cai de paraquedas, não sabe nada da história, sabe? Tipo, não te mostra nada do mundo, não facilita nada pra história. Então tu vai cair de paraquedas numa história aí que tu não vai entender nada. Mas se tu lê em terceiro como eu li, o final tu já vai saber o que vai acontecer. Então não é uma surpresa nem nada. Tem gente que não se importa, mas pra mim eu achei o final bem ok. Então eu dei uma pausa aí no Trono de Vidro. E eu quero voltar agora em outubro, mas eu tô um pouco pausada depois da Lâmina da Assassina. Então eu decidi ler um livro curtinho aí. Eu li o Para Sempre, da Alison Noah. É um dos livros que eu trouxe do Brasil. Eu li quando eu era adolescente. É uma história infanto-juvenil. E se você vai no Goodreads pra ler os reviews, todo mundo odeia o livro. Mas eu acho que é porque muita gente lê depois de adulto. Eu acho que a gente tem que levar em consideração quando a gente tá lendo uma história infanto-juvenil. Tem que levar em consideração isso, que é uma história escrita para os adolescentes. Tem histórias que foram escritas para os adolescentes que eu ainda amo Harry Potter, ainda amo o Crepúsculo. Até pensei em fazer, depois que eu terminar os vídeos do Harry, em fazer no mesmo estilo de vídeo sobre os livros do Crepúsculo. O que vocês acham? Eu amo Jogos Vorazes, eu amo, tem várias séries aí infantos juvenis que eu ainda gosto muito. Eu amo a Mediadora da Meg Cabot, amo, uma das minhas séries favoritas também. Então, obviamente tu tem que ler com esse olhar de que o livro foi escrito para adolescentes. É um livro curtinho, 255 páginas. Eu comecei no dia 15 e terminei no dia 19 e eu dei 3 estrelas. É legal, eu lembro que eu gostei muito dessa série quando eu era adolescente. Eu li super rápido, era assim, eu não conseguia parar de ler pra ver o que ia acontecer. Lendo agora, né, depois de velha, aí no auge dos meus 32 anos, eu achei que tem muita coisa cringe, muito diálogo assim, tipo, meu Deus, ai, será que os adolescentes falam assim mesmo? Então, essas partes, quando tu tá lendo um livro infanto-juvenil, eu acho que tu tem que pular um pouco assim na tua cabeça, sabe? Não pensar assim, tipo, que coisa mais cringe, só falar, tipo, é assim que eles falam. Eu gosto muito da Heather, da personagem principal, e da Riley, a irmã dela. E eu acho bem legal, assim, tipo, é uma história que tem bastante conteúdo pra desenvolver. E são 6 livros ao todo. Eu não me lembro de ter terminado a coleção, não me lembro como termina, tá? Eu me lembro de umas coisas aqui e ali da série, então eu quero continuar lendo a coleção, né? O próximo livro é o Lua Azul, são 6 livros, mas todos eles aí 300 páginas ou menos. Então dá pra ler meio rapidinho assim. Quando a gente consegue passar pelos diálogos aí de adolescentes. Mas conta a história da Ever. A Ever, eu acho que o primeiro livro em inglês chama Evermore. A Ever era uma típica adolescente popular americana, líder de torcida, com um namoradinho, tudo, toda popular, cheia das roupas e coisa e tal. E ela tem uma irmã mais nova, então a Ever tem 16, a irmã dela, Riley, 12, e um pai, a mãe e um cachorro. E eles estavam todos no carro quando eles tiveram um acidente de carro.
atrás dela, cruzando a ponte com o cachorro e a Riley, né, a irmã dela. Então todas as almas cruzam a ponte para o próximo plano, né, espiritual. E a Ever meio que se distrai com as coisas bonitas ali daquele plano que ela tava, e ela olha pro lado e tal, e meio que se perde deles. E ela sobrevive, então a alma dela volta ao corpo e ela sobrevive ao acidente de carro. Só que quando ela sobrevive, ela volta ao mundo com uma mediunidade, né, que ela consegue ver a aura das pessoas e consegue ouvir alguns pensamentos e consegue aprender coisas, tipo, ela encosta num livro, ela sabe tudo que tá escrito naquele livro. Então ela volta com esses poderes, e aí como ela volta com esses poderes, ela volta se sentindo muito culpada, que ela ficou pra trás, que o acidente de carro foi culpa dela, porque ela pediu pro pai dela voltar pra pegar um moletom. Então ela começa a se sentir super culpada, ela se muda pra morar com uma tia dela do outro lado do país, e ela usa moletons e tal, e se esconde atrás aí dos AirPods, né, e ouvindo música, porque ela não consegue lidar com o barulho, as auras, os pensamentos, tudo ao mesmo tempo. Então ela vira meio assim uma estranha, né, e aí o Damien chega pra estudar na escola, e instantaneamente quando ele tá perto, tudo se acalma pra ela, né, os pensamentos e tal, e ele não tem aura. E aí, né, vai vivendo aí as aventuras e tal, começa a namorar o Damien, e a gente descobre que ele é um imortal, não é um vampiro, mas é quase a mesma coisa, só que não toma sangue nem nada. Ele é um imortal, e foi ele que salvou a alma dela, porque em todas as encarnações ele procura ela, e ele encontra ela, e ele se apaixona por ela, porque ela é o amor da vida dele, é uma gêmea, só que ela sempre morre cedo, porque ele tem uma ex-mulher super ciumenta que acaba causando a morte dela em várias e várias e várias encarnações. Então nessa última encarnação ele meio que transformou ela numa imortal também, por isso que ela tem todos esses poderes aí de mediunidade e etc. Então a história, né, segue aí, os próximos livros segue o resto da história dela e o que vai acontecer, se ela vai continuar com o Demi ou não, e tem várias coisas. Então é isso, é aquela coisa bem de adolescente, fantasia paranormal, romance adolescente, romance que supera encarnações, né, almas gêmeas e tal. Então é legalzinho, sabe? Mas se vocês forem ler, levem em consideração que o diálogo ele é bem adolescente, porque é um livro voltado para pré-adolescentes e adolescentes, tá? Depois, o quarto livro que eu li, gente, foi o Peter Pan, o clássico Peter Pan, escrito por J.M. Barrie. São só 215 páginas e eu li esse livro em voz alta pro bebê que eu cuido como nene. Eles tinham um livro lá, então cada dia eu lia um capítulo aqui, um capítulo lá, até a gente terminar. Então eu comecei lá em julho a ler o Peter Pan pra ele e terminei agora em setembro, porque eu ia lendo uns capítulos aqui, outros ali, depois não lia e tal. Gente do céu, como que esse livro virou famoso? Me conta. Como que essa história virou famosa? Eu não entendo. Pra mim é uma estrela, e é o único motivo pelo qual eu li, é porque eu leio em voz alta pro bebê quando eu tô muito entediada e quero, tipo, minha mente focar em alguma coisa. Mas as pessoas amam. Lá no Goodreads tem um monte de gente dando 4, 5 estrelas. Eu não entendo. Eu me achei burra. Eu me achei burra por não gostar do livro, sinceramente. Personagens favoritos? Nenhum. O Peter Pan. Deixa eu te falar. Que criança nojada. Que personagem chato. Meu Deus do céu. Bem no inglês, um asshole. Bem assim. A Tinkerbell, gente, como que pode a Tinkerbell, a Sininho, virar um personagem famoso que as crianças vestem a fantasia dela? Como que pode? Ela é um personagem horrível. Ela quer sempre matar a Wendy. Ela tem ciúmes do Peter Pan com a Wendy. Ela não ajuda em nada. Ela é super desbocada. O livro tem palavrão. É um livro pra criança. E fala que a Tinkerbell, que a Sininho, voltou um dia de uma orgia com as fadas. Uma orgia com as fadas. Num livro infantil. Não entendo. A Wendy, uma boboca. Que fica perpetuando aí essa coisa de que a mulher só serve pra cuidar, pra ser mãe, pra cuidar dos outros. Os meninos perdidos também
anjo querendo matar a criança. As crianças, o livro fala muito de matar, morre, tem batalha, aí tem uns índios, aí tem umas referências aí aos índios que, tipo, são bem estranhas, assim. O livro não envelheceu bem pros padrões da nossa sociedade. Talvez ele funcione lá em sei lá que ano que ele foi escrito, mas eu achei, assim, horroroso. Eu não entendo como essa história se popularizou. Eu posso só assumir que não tinha muitas opções, então por isso que essa virou famosa. E eu acho que quando a Disney criou o Peter Pan, eu não me lembro do filme, tá? Mas eu acho que quando a Disney veio e criou o Peter Pan, criou ele melhor, sabe? Ele não é uma desgracinha de moleque que rouba as crianças pra ele e que ignora o Andy depois e que faz tudo que ele quer fazer do jeito que ele quer fazer. É só ele que manda. E assim, um livro nada com nada. Ai, gente, não, pra mim é não, pra mim. Não sei se algum de vocês já leu o livro do Peter Pan. Se vocês já leram, por favor, me contem nos comentários. Eu não assisti o filme do Peter Pan tem anos e anos. Eu acho que eu tinha, sei lá, uns 7, 8 anos quando eu tenho uma imagem clara da gente andando de ônibus, eu, minha mãe e as minhas primas indo no cinema pra assistir o Peter Pan. Essa é a única coisa que eu me lembro. Não me lembro do filme, não me lembro de nada. Eu só me lembro da gente no ônibus indo assistir o Peter Pan. Então, eu não me lembro de mais nada. Mas a Sininho virou esse personagem icônico que as crianças se vestem de Sininho. Ela teve a própria série depois e tal, mas no livro ela é uma personagem terrível, gente, terrível. Sério. Ah. Enfim, esse livro é um não pra mim. Não gostei, tá? Não gostei. E por último, o último livro que eu li em setembro, pra gente terminar aí numa nota boa, é um livro chamado The Spell Shop, da Sarah Beth Durst. Eu não sei se ele foi traduzido pro Brasil, tá? Ele tem 377 páginas. Eu comecei no dia 18, terminei no dia 26. E ele é um romance com fantasia. É assim, na verdade, ele é um livro bem água com açúcar, mas de um jeito legal, sabe? É um romance bem assim, de outono, né? Aqui que a gente chega nessa parte do outono, a gente quer ler um romancezinho, ficar debaixo das cobertas. E é muito engraçado porque eu achei que o livro era como uma caneca de chocolate quente num dia frio de outono que tu senta e assim, bota um cobertorzinho e segura aquela caneca e toma aquele chocolatinho quente, sabe? Essa foi a sensação que esse livro me deu. E nos agradecimentos, eu li os agradecimentos da autora, ela escreveu: eu queria muito que você se sentisse como se estivesse tomando um chocolate quente ou recebendo um abraço. E é bem isso mesmo, é aquela vibe bem assim, tranquila, um romancezinho ali, mas tem um elemento da fantasia. Então ele não é uma fantasia, ele não é só um romance, e ele também não é romantasy, que é aquela mistura da fantasia assim com romance, mas ele é um romance que se passa num mundo fantástico, digamos assim. Então a personagem principal, como que é o nome? Kiela, acho que é o nome dela, a Kiela. Ela é toda azul, o corpo dela é azul, cabelo azul. Ela era uma bibliotecária na capital desse mundo aí, com um assistente que é uma planta. A planta fala, a planta tem inteligência, foi um feitiço que foi feito aí e trouxe vida pra planta. E a planta é o assistente dele, a planta chama Kaz. E ela tá lá na biblioteca e ela nunca deixa a biblioteca, nunca, nunca, nunca. Só que os revolucionários estão tomando conta da cidade. É um mundo que tem magia e a magia ela era disponível para todos. Só que o imperador começou a tirar a magia das pessoas e só as pessoas que ele treinava podiam fazer magia. Então virou ilegal poder fazer magia. E aqui ela guardava os livros na biblioteca que eram livros de magia. Então quando os revolucionários começam a invadir o palácio e tal, ela e o Kaz começam a separar alguns livros em grandes caixas e colocar num barco caso eles tenham que fugir. E chega o dia então que eles têm que fugir porque estão colocando fogo na livraria toda, na biblioteca toda. Então
ela praticamente viveu aí a vida toda na capital. Daí ela se lembra dessa ilha bem remota, bem distante da capital, onde ela nasceu e cresceu. Os pais dela moravam lá. Eles ainda têm uma casinha lá, mas eles já morreram, né? Eles queriam algo maior para a filha deles, então se mudaram para a capital para dar uma vida melhor para ela. Ela se tornou bibliotecária. Os pais dela morreram e tal, e aí ela decide então levar os livros até essa casinha aí, um cottage, né? Uma cabana que ela tem nessa ilha remota. Então ela não sabe se ela podia ter levado esses livros ou não. Tecnicamente ela tá roubando os livros, mas ela tá na verdade salvando os livros. Ela ama os livros, ela ama ser bibliotecária, é a vida dela. Então ela quer só salvar os livros, então ela leva eles de volta pra essa ilha remota. Acha a cabana dela, né, que era dos pais dela. E lá ela conhece o Laran, que é, aí vai ser o romance dela e tal. Mas o livro todo ela começa a aprender algumas magias, alguns feitiços aí com esses livros pra melhorar a qualidade de vida da cidade, dessa ilhazinha, né, com poucos habitantes e tal. Então ela começa também a produzir geleia de frutas e transforma a cabana dela em uma loja de geleia e remedinhos, né? Então os remedinhos são aí os feitiços que ela consegue fazer e que aos poucos vai melhorando a vida da cidade. E aí, claro que tem o conflito, né? Imperador, revolucionários, ela não podia fazer magia e tal. Então vem toda aí essa parte do conflito e tal. E no fim, tem um final feliz. A história é muito bonitinha, tem vários personagens muito intrigantes, bem diferentes, sabe, da fantasia. Por exemplo, ela começa a curar as árvores com um feitiço, daí ela vê os espíritos animais que vivem nas árvores, então eles ajudam ela, trazendo mais ingredientes para os feitiços. Tem os personagens lá que são tipo metade bode, metade humano. Tem um personagem que é metade, né, que é um centauro. Tem os cavalos que são metade cavalo, metade peixe, cavalo sereia. Tem as próprias sereias. Então tem assim personagens bem diferentes. E eu acho que isso deu um toque bem doce pro romance, pra essa vida aí de cidadezinha pequena e tal. Então eu dei 5 estrelas, eu gostei bastante. Achei muito bonitinho, muito doce, muito interessante, porque ela trouxe todos esses elementos aí diferentes. Aqui ela me irritou um pouco, sabe? Como toda protagonista sempre irrita nessa coisa de ai, ele não gosta de mim, blá blá blá. Ai, não gosto dele, ai, agora estou só pensando nos meus livros. Sempre tem, né? Mas fora isso, assim, todos os personagens são bem legais, assim, não tem nada que, tipo, tu fica, meu Deus, eu não aguento ler sobre essa pessoa, sabe? Então eu super recomendo pra quem quiser aí uma leitura fácil, tranquila e muito bonitinha. E é isso, esse foi o mês de setembro. Agora no mês de outubro eu quero ler 5 livros. Eu tô terminando um livro de terror que eu quero vir falar pra vocês, que é bem interessante. Eu queria ter terminado em setembro, mas eu não consegui ler à noite porque me dá medo. Então tô amarrando um pouco, vou voltar a ler a série do Trono de Vidro. Eu tenho alguns outros livros aí também que eu comecei, então voltamos